eu passo agora a palavra para as meninas. Joia, parabéns, Natália, muito bom aí, muito bom. Bem esclarecedor, acho que o fato de trazer essa história e como a gente falou, faz bastante sentido, né? Assim, conecta, quem está do outro lado conecta com a realidade, faz a gente memorizar, né? Assimilar muito, muito melhor o conceito. Enfim, vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Confirmem aí se está dando para visualizar. Sim, tudo certinho. Ok? Então tá bom. Gente, primeiramente, muito obrigada aí pela participação de todos. É um tema super importante que a gente está tratando aqui hoje, né? Fizemos esse treinamento exclusivamente assim, em 2 turmas de maneira estratégica para que todos possam ter acesso a esse conteúdo, consigam assimilar, entender. A gente já vai se aprofundar em alguns pontos muito importantes, né, do nosso código de ética. Então, aqui o RH, lógico, em parceria com a nossa área jurídica, que está hoje representada aqui pela Natália. Natália, mais uma vez, muito obrigada pela parceria aí, tem sido, além de uma parceria, uma amizade, né, então algo muito, muito inspirador, a gente procura sempre cultivar isso na Nuno, valorizamos bastante. Bom, falando então a respeito do código de ética, né, hoje, especificamente, a Natália trouxe um gancho aí, deu um panorama sobre o nosso compliance, então esclareceu aí bem a questão do conceito, né, e fez ali uma conexão com o nosso código de ética, com o nosso código de conduta aqui da organização. Em 2022, nós tivemos uma revisão, né, do nosso código, temos um código de conduta ética já há muitos anos na Nuno, mas ele foi revisto, foi atualizado com muita atenção, um trabalho, né, bem detalhado aí para a gente se aprofundar e ter uma gama de assuntos, né, conseguir cobrir de uma maneira bem abrangente, até de forma a conversar com o código de conduta que a gente já traz da nossa empresa mãe, né, então a matriz lá na Suíça a gente já tem esse código que está se conectando com o código de ética do grupo, isso é bem importante. A gente faz agora essa menção, né, especificamente as boas práticas, condutas que a gente precisa reforçar, pontos que são tão importantes aqui, para que seja assimilado. A gente costuma dizer aqui na Nuno que o nosso código de ética, ele é parte integrante do nosso contrato individual de trabalho. Uma coisa não anda sem a outra. Eu preciso de ter conhecimento, eu não só ler no primeiro dia, como a gente traz, né? A cada novo colaborador, a gente traz ali o código na sua íntegra, a gente disponibiliza lá na intranet. Hoje, qualquer um de nós que digite lá na barra superior lá da intranet, código de ética, vai trazer esse arquivo aqui para a gente, já essa versão, a versão completa, a versão atualizada do código de ética. Então, a preocupação aqui não é só a gente ter acesso e ler, né? É muito mais profundo que isso fazer parte, de fato, do nosso dia a dia, ali das nossas tratativas, isso serve como instrumento para ser consultado, então a gente encoraja muito que seja, né, feita essa consulta, que a gente tenha isso como um manual, de fato, a se seguir, né? Um código a seguir. Então, é, de fato, o nosso compromisso. Eu trago aqui esse slogan que a gente, né, traz aqui já há algum tempo, de que as nossas atitudes e vivências faz parte, né? É o que constrói a história da Nuno. Então, são os meus comportamentos, são as minhas atitudes, né? A minha maneira de tratar meu cliente, de atender, de buscar conhecimento, de tomar uma decisão embasada e assertiva, é o que está construindo a nossa reputação, é o que está construindo a nossa história. Né? Como eu disse aqui, o nosso código de ética, então, ele foi revisado de uma maneira muito cautelosa, então, olha a abrangência que ele tem, né? É um instrumento bastante denso, e por isso que é importante a gente se debruçar com calma nele e com frequência, né? Para a gente ir assimilando aí todos os pontos que são trazidos, e a gente, de fato, ter familiaridade, aquilo não ser algo, né, em outra língua, ser algo fora do nosso contexto, não, precisa estar totalmente integrado. Então, é um desafio para todos nós e que a gente traz aqui como reforço hoje, né? Desses itens que a gente traz aqui, né, de todo o guarda-chuva que ele está trazendo, hoje nós vamos falar sobre os 4 primeiros pontos, né, com ênfase, e os demais a gente vai tratar ali um pouco mais para frente. Então, olha o que o Código de Ética traz para a gente, né? O cumprimento de leis e direito aos recursos, direito
respeito, perdão, aos direitos humanos, fala a respeito da conduta profissional e ambiente de trabalho, a conduta pessoal, a nossa vestimenta, né? E aí esses pontos que estão sem o destaque aqui, é o que a gente vai trazer mais para frente, cumprimento às leis de concorrência, conflitos de interesse, presentes, brindes, favores, utilização da informação da empresa, vamos falar também da contribuição social, a proteção ao meio ambiente e finalizando aí a notificação e penalidade para eventual descumprimento, então, do nosso código de ética. Então, mais uma vez, estar em compliance, né, o comply with, o código de, estar em conformidade inclui as leis, todo o nosso pacote de legislação e o nosso código de ética, que é a nossa lei aqui dentro da organização, né, é o que rege aqui a nossa conduta, né, o nosso trato aqui diário, né? Bom, então, ética profissional, a gente sabe que ela só nos traz vantagens, né? A ética é o ponto de partida aqui que a gente vai trabalhar. Então, do que estamos falando? Alguém tem algum insight, alguma ideia aqui a respeito de ética profissional, ou tem alguma definição que possa compartilhar aí com a gente? Bom, vou avançar aqui. Tá? Então, a ética profissional, então, é uma extensão dos dos valores, normas, condutas de um indivíduo concentrados, né, dentro dos padrões, regras e hierarquia da empresa. Então, a ética profissional, ela rege aqui, além da nossa moral, né, ela regulamenta, ela formaliza aqui o nosso conceito de ética individual e moral, tá? Então, só trazendo aqui desmembrando os conceitos, né, para que fique bastante claro. A moral, a gente está tratando aqui dos nossos preceitos enquanto indivíduo, né? Então, aqui é a minha conduta, é a minha cosmovisão, os meus hábitos, meus costumes, o meu modo de vida, a moral. Isso aqui são os meus valores, né? Enquanto que a ética, ela formaliza isso, ela legaliza tudo isso, então, por meio de leis, de padrões, regras e normas, tá? Então, trazendo aqui, porque são termos um pouco abstratos, são só para a gente contextualizar e, de fato, a gente poder avançar entendendo claramente, né, os dois lados aí da moeda. Vamos, então, avançar, né? Então, a ética e moral no ambiente de trabalho. Enquanto a ética é regida por leis, né, a moral, ela vem de dentro para fora. Eu estou avançando aqui um pouco rápido, gente. Quem tiver algum insight, alguma ideia, fiquem totalmente à vontade para se manifestarem, colaborarem, me corrigirem, enfim, fiquem totalmente à vontade. Vamos falar aqui sobre os valores, né, da conduta ética. Aqui na NUNO a gente tem uma cultura bastante positiva, cooperativa, a gente procura, né, e esse treinamento também tem esse intuito, né, também tem esse propósito de fortalecer tudo aquilo que a gente já, né, já prega, já traz como valores, né, dentro da organização. Então, os valores aqui que a gente traz, né? O altruísmo. Então, a gente se interessar de fato, genuinamente pelos interesses do outro, né? Pelas condições do outro. A moralidade, que é o princípio, né? Que direciona as minhas decisões. Então, tudo isso com base na minha cosmovisão e regida, né? Pela ética profissional. Estamos falando aqui de virtude, né? Aquele valor nosso que não nos deixa corromper, né? Então, a gente falou aí de práticas, de comportamentos que são tão tênues, né? Que podem ser nocivos, ser prejudiciais à nossa conduta enquanto profissionais, enquanto organização, né? Valorizando, então, essa virtude. A solidariedade, então, aqui muito além de ações sociais, aqui a gente está falando de solidariedade num ambiente corporativo e me solidarizar com o momento da organização, me solidarizar com o meu parceiro, né, com os meus colegas, em prol, né, de um convívio harmonioso, pacífico.
eu trago aqui também a questão da consciência, que vai, né, que vai me trazer esse juízo de certo, de errado, vai direcionar as minhas ações, vai direcionar as minhas decisões. Então, importante aqui, né, aquela voz que a gente sabe que realmente, fazendo um gancho aí com o que a Natália falou, né, a voz que vai dizer, eu posso falar sobre isso, eu posso contar aqui para qualquer pessoa sobre isso, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento. Então, ok, isso, né, tá de acordo. Se eu tenho algum receio de que isso vai afetar a minha imagem, a minha reputação, tem uma alta probabilidade de ser algo que realmente está errado, que deve ser descontinuado ou que deve ser comunicado, né? E por último aqui, a responsabilidade ética, que nada mais é do que a minha capacidade de assumir as consequências pelas decisões, pelas atitudes que eu tenho, né? As consequências aí dos nossos atos. Caminhando aqui para o final, em termos desses aspectos principais que a gente está falando, né? Nós trazemos essa árvore aí com seis folhas, né? Vamos brincar, 6 folhas, que falam da ética no ambiente de trabalho, né? Por meio dessa ilustração aqui, a gente gravar esses pontos, essas características que são tão importantes, né? A gente tem aqui na Nuno, assim, felizmente, com muito orgulho, a gente fomenta bastante essa cultura, então vimos aí de uma gestão que traz muito fortemente essa conduta, né? A questão das boas práticas, de um convívio harmonioso. Então, a gente fala que o número 1 é a gentileza, né? Gerar gentileza para também receber essa gentileza. Então, a gentileza no trato, essa delicadeza, a temperança também, que é uma característica tão importante, esse equilíbrio, um comportamento contido, equilibrado, a amizade, como eu disse, né? Nós temos muito prazer, muita satisfação em poder compartilhar relacionamentos, gerar relacionamentos amistosos, né? De cooperação, gente, essa palavra é muito chave, né? A cooperação, a colaboração, isso enquanto grupo, né? Nós somos esse grupo de pessoas chamado Nuno, né? A empresa, a gente às vezes toma uma certa distância, né? A empresa lá e eu aqui, na verdade, nós somos a empresa, né? A Thaís costuma brincar dizendo que a gente não tem produtos na prateleira para vender, né? Vocês são protagonistas desse negócio, vocês sabem, a gente não tem produtos para vender aqui na prateleira, né? O nosso negócio aqui são serviços, são prestados através de pessoas, e pessoas muito qualificadas, pessoas muito bem preparadas. Então, olha como é importante a gente desenvolver esses pontos aqui, trazer isso de uma maneira latente para a nossa reflexão diária, tá? Então, fomentar esse convívio amistoso, fazer como gostaria de receber, dar o que eu gostaria de receber, fazer como gostaria que fosse feito para você, né? Aqui outro ponto importante também é a paciência. Então, a paciência aqui em forma de tolerância às diferenças, né? Diferenças nós temos diversas, né? E isso é tão importante, isso é tão positivo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Paciência com tolerância com as minhas próprias falhas, limitações, com as fraquezas e limitações do meu próximo também, tolerância aos erros, né? Como abordar, então abordar com pedra, com pedrada, né? Ou abordar com empatia, tudo isso é tão importante a gente trazer para a nossa reflexão, né? A satisfação também, satisfação enquanto ser humano, né? Tem uma pesquisa aí que foi feita na América Latina toda, revela um dado assim bem triste, né, preocupante, de certa forma, com relação à cultura brasileira. Essa pesquisa traz que o brasileiro é o cidadão latino mais insatisfeito, mais descontente. Isso revela algo importante também da nossa cultura, que acho que faz sentido trazer aqui à tona para a gente refletir juntos, né? A satisfação, a sensação de satisfação no que a gente faz. Às vezes a gente cultiva um sentimento negativo, né?
né, daquela síndrome do vira-lata, né, que eles falam, síndrome do vira-lata, de que lá fora as coisas são boas, aí na Europa, nos Estados Unidos, lá fora as coisas são boas, lá fora se come bem, se vive bem, se tem segurança, se tem saúde, se tem, né, tantas vantagens, e aqui dentro, então, o que é daqui não tem valor, só tem valor o que é de fora, então a gente precisa trazer isso para reflexão e para um julgamento, né? Se de fato eu não posso olhar para toda essa minha realidade, até cruzando com um dado importante também, recentemente eu conheci uma família de cubanos que estão agora ingressando aí na comunidade onde a gente trabalha, eles vieram de Cuba como refugiados aqui para o Brasil, então tem uma comunidade que já está começando a crescer, eu conheço esse casal pessoalmente, Daniel e Daniela, coincidentemente, e eles estão chegando aqui, vieram de Cuba com a roupa do corpo. Outro dia eu compartilhei isso com a minha colega aqui do departamento, com a Carla, é muito impactante ver como eles se sentem como se fosse aqui fosse um paraíso, né? Como se de fato, enquanto lá no meu país eu não podia sequer comprar 1 quilo de carne para comer, aqui se eu trabalhar duro, se eu vou conquistar uma estabilidade, tenho um refúgio garantido, é impactante. Eu peguei o documento deles, recebi aqui no meu WhatsApp e vi assim, tá escrito refúgio, declaração de refúgio, né? Eles vêm para cá com a roupa do corpo, deixam família, deixam história, deixam cultura, vêm, né, para outro lugar. Então, enfim, tudo a física traz esse conceito, né, de que tudo é relativo. Se eu só olho para fora, para aquele que vive melhor ou que tem mais posses ou tal, eu sempre vou me sentir o vira-lata, né? Mas olha como que é importante a gente também olhar para aqueles que estão ali na carência, que vem de um país um país sem democracia, enfim, um regime tão absurdo lá como que eles vivem, que agora não é o momento de discutir isso, mas como é interessante às vezes fazer esse tipo de reflexão, e esses exemplos me impactam muito, então eu queria deixar aqui também compartilhar, né, com vocês. Enfim, trazer esse sentimento de satisfação, de gratidão, de que a vida de fato é um milagre, né, e de que essa gratidão a gente pode escolher encher o nosso coração com ela todos os dias ou não. Fica a nossa escolha, né? Já dizia lá o sábio, né? É preciso saber viver. Se o bem e o mal existem, a gente pode escolher. Bom, enfim, caminhando aqui para o final, A Natália levantou a mão, Ana, desculpa. Pode falar, Nath, que eu tô com a tela cheia aqui, peço desculpa, eu não vi. Não, fica tranquila. Não, você está falando, eu lembrei daquele ditado que é óbvio, mas é engraçado, porque, de novo, né? A gente sabe tudo isso, mas na hora que a gente vê, a gente fala, nossa, é muito verdade. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre, né? Exatamente. Sempre. E quando vem alguém falar alguma coisa, assim, principalmente do Brasil, o sistema eletrônico, por exemplo, eleitoral. E aí a gente está tão acostumado a estar sempre em último nas filas, em tudo, que quando alguém fala, não, mas é bom, mas a agenda é rápido, não sei o quê, a gente fala, nossa, sério? Parece que a gente está muito acostumado a realmente ter isso, de que a gente é triste, é sofrido, é subdesenvolvido e tudo isso, né? Exatamente, aí se cultiva um sentimento de quê? De vitimismo, né? De coitadismo, e a cadeia é essa, né? É o pensamento, a ação, o pensamento, o sentimento e a ação. Então, você pensa, logo você começa a sentir aquilo, nossa, realmente, eu sou um pobrezinho, eu sou um coitado, eu sou uma vítima desse universo, para que eu nasci no Brasil, e aí por aí vai, e aí a gente só desce ladeira abaixo, né, nesse desgosto, porque isso gera o pensamento, desencadeia no sentimento, que desencadeia na ação, no comportamento, né? Então, fica aí essa reflexão, Nath. Obrigada pela contribuição. Imagina que a Glaucia disse que você foi fundo na alma. Foi fundo na alma. Acho que é o momento da gente refletir, né? Tem coisas que às vezes é difícil trazer, mas muito bom termos esses momentos aí para a gente refletir, né? Obrigada, viu, Glaucia? E o Renato disse, não basta dizer que é honesto, tem que ser honesto. Sim. Inclusive, trazendo a relação que a Ana fez, né, com essa interseccionalidade entre o código do grupo Fract, né, o código da nossa matriz com o código da Nuno, a carta do Rude, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, nós já compartilhamos dentro da intranet, código traduzido, ele traz, inclusive, ele faz menção
ao Brasil, a nossa bandeira brasileira, de ordem e progresso. Ele traz a ordem e progresso da nossa bandeira brasileira para dentro do Código de Conduta Global. Então, olha a importância e o peso que tem a nossa cultura, né, globalmente falando. Então, a gente tem que de verdade valorizar, e eu me senti assim, muito honrada de ler aquela carta, fiquei muito tocada, porque ele fala de família, e que de fato a gente se vê como uma família, né? Esse espírito colaborativo, esse protagonismo dentro da organização traz de verdade essa entrega, esse altruísmo que a Ana traz de uma família, né? Então, quem ainda não teve oportunidade, é muito importante vocês acessarem esse material, que é bastante inspirador também para nós. Joia, obrigada, meninas. Muito obrigada. Minha última folhinha aqui, já antes de concluir minha fala, é a proatividade. Então, dentro dessa árvore ética do ambiente de trabalho, pensa nessas 6 folhinhas aqui, sendo essa última proatividade, né? A gente fazer através do estímulo que vem de dentro, né? Fazer tudo, mesmo quando ninguém está olhando, né? Eu acho que nada mais importante do que essa consciência, mesmo que ninguém esteja olhando, eu faço, ou sem estímulo, ou sem a necessidade de um reconhecimento externo, eu faço porque eu sei que é o certo, né? Acho que a gente tem aqui, mais do que de sobra, exemplos de pessoas que têm, né, há décadas trabalhando arduamente para fazer a cultura da Nuno ser como né? Garantir os valores, garantir a manutenção de todos os nossos valores, de uma cultura cooperativa. Então, acho que a gente tem muita sorte de estar aqui nessa organização, de ser protagonista dessa organização, porque a gente consegue desenvolver o nosso papel e a gente consegue, né, nos tornar seres humanos melhores a partir daquilo que a gente faz. Né? Eu me esqueci, eu ainda tenho essa última coisa que falando dos ganhos aqui, né? Então, gente, o que a gente ganha com tudo isso, né? O que eu ganho com isso, Ana? Os ganhos são extraordinários, ganhos muito importantes, que são, de fato, para a vida, não são atrelados necessariamente a bens materiais, a status. Acho que muito mais valioso do que isso é ser inspiração para o próximo. No nosso processo seletivo, a gente costuma fazer essa pergunta, né, Thaís? Quem te inspira, né? Cite uma pessoa que você admira e o porquê. Porque isso está gravado, isso está no coração da gente, a gente leva para a vida. Você esquece o que você comeu ontem, esquece de tantas experiências, mas as pessoas que nos inspiram, a gente não esquece. Isso tem valor, eu brinco aqui, né, de acordo com a minha fé, isso tem valor para a eternidade. Isso, para mim, a gente guarda com muito, muito valor mesmo no coração. E esses são os valores que a gente traz aqui. Então, a valorização do seu talento e do talento das pessoas que estão ali à sua volta, né? A partir do momento que a gente adota de fato essas boas práticas, atua com ética, reflete sobre isso, né, frequentemente, eu tenho uma valorização do meu próprio talento, eu consigo olhar para o meu próximo com um olhar mais empático, de maior valorização. Eu tenho um desenvolvimento pessoal muito importante, né, a partir né, dessa postura ética, e tudo isso vai contribuir para o meu desenvolvimento pessoal, para o atingimento dos meus resultados, porque isso vem como consequência, né, a gente fazendo bem sempre, os resultados vêm, né, são só frutos, e a gente brinca aqui com a lei da semeadura, nós somos responsáveis pelas nossas sementes, né? Pelas sementes que a gente planta. A colheita, ela só é consequência. Então, o que plantar, né? Os resultados, eles vão vir de acordo com as boas sementes que a gente plantar. Outros frutos aqui mais que a gente colhe, saúde integral, a gente fala bastante aqui sobre isso, saúde emocional, saúde integral, porque o que está na nossa mente reflete para todo o nosso corpo, isso é super importante. Eu tenho autoconhecimento, à medida que eu faço essas reflexões, que eu olho para dentro de mim mesma, isso vai me trazendo um maior autoconhecimento, uma moderação, isso é super importante.
aumenta a minha motivação, que é um sentimento que vem de fato de dentro para fora, de querer fazer sempre bem, sempre o melhor. Eu tenho um ganho nos meus relacionamentos, melhoro relacionamentos, tenho ali uma rede mais fortalecida, relacionamentos autênticos, isso tem um valor enorme, né? E finalizando aí com o ponto mais importante aí do meu ponto de vista, que é o respeito. Respeito, então, é o ponto de partida e o ponto de fim, né? O ponto final. Ponto de fim foi boa. A gente conclui, então, com isso e deixando, assim, muita, muita gratidão, porque, de fato, tem sido uma jornada de muito aprendizado, é um processo a gente assimilar todos esses conceitos e praticar, mas, assim, quem de nós não quer ser essa referência, né? Essa referência em boas práticas, uma pessoa ética, de uma reputação impecável, acho que, né, não tem algo que eu queira mais do que deixar esse legado, né? Então fica aqui minha palavra, fica aqui minha gratidão, eu passo a palavra para a Thaís, se alguém tiver alguma dúvida, algum outro insight também, fica totalmente à vontade aí para falar. Eu conduzo por aqui, tá? Ou você... Eu vou compartilhar, Ana, porque Joia. Eu pus mais alguns slides no final, só para complementar o que a gente trouxe ontem. Joia. Obrigada, Thaís. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, Ana, Natália, pelas falas inspiradoras, né? Como eu coloquei no início antes de a gente iniciar, a régua fica alta. E eu acho que foi desde o início. Deixa eu adiantar aqui, gente, só um minutinho. Enquanto isso, só deixa eu falar que a Gláucia e o Renato, eles estão super inspiradores no chat também. A Gláucia diz que sempre digo, colocar a cabeça no travesseiro e estar com a consciência tranquila, em paz, que fizemos o correto, isso vale ouro demais. E ainda mais com pessoas tão especiais ao nosso lado no dia a dia. Gratidão. Ui, de arrepiar. E aí o Renato diz, por mais que seja difícil convencer, ou melhor, é difícil de entender o que as pessoas querem dizer e demonstrar, continue praticando sempre o que você acredita. Se plantar coisas boas virão. Uhul! É isso aí, galera. Bom. Muito bom. Obrigada aí pela contribuição, pelos depoimentos. Fiquem totalmente à vontade para abrir o microfone também, tá? Quando quiserem. Eu acabei